Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonas e este é o meu segundo vídeo e eu vou falar a respeito de afetividade e identidade em famílias negras, né? A gente sabe que durante gerações e gerações tivemos aí uma barbárie completa em relação à vida, né, e o cotidiano de famílias negras. E eu acho importante a gente entender o porquê, né, que até hoje isso reverbera, ou seja, porque até hoje famílias negras são privadas de um simples sentimento que todos nós temos direito, que é o afeto, né? A gente tem que lembrar um contexto bem rápido que a gente sabe, a gente conhece, que é o período da escravidão, né? Os portugueses trouxeram os povos africanos para cá para servir de mão de obra barata para a construção do que eles queriam, né? Ou seja, construir uma nova nação, construir uma nova civilização, e tiveram que, através da mão de obra de homens e mulheres negras, né, construir o ideal que tinha na cabeça deles, enfim. E por conta disso, tivemos aí pessoas, né, negros e negras tendo sido arrancados, né, das suas terras, tendo sido privados das suas manifestações religiosas, da sua cultura, para servir aqui as Américas, né? Após isso houve um período de abolição da escravatura, né? Ou seja, povos negros e negras foram libertados, mas a gente sabe que essa liberdade ela não veio de forma esporádica, ou seja, ela partiu de pressões vindas de outros países, porque o Brasil foi o último dos países a abolir a escravatura, né? E simplesmente os deixaram ao léu, né? Ou seja, os deixaram sem condições nenhuma de sobrevivência. Então eles tiveram que criar formas de sobrevivência para poder se manter vivos, né? O que é uma coisa muito hedionda e horrível, que a gente sabe que funcionou dessa seguinte forma, né? Então, a partir disso que a gente pode entender como surgiram, por exemplo, as favelas, as comunidades, os lugares, os cortiços também, os lugares que são considerados lugares de pobres, né? E pensando nisso, como é que a gente vê essa questão do afeto e a questão da identidade em construção nas famílias negras, né? A gente sabe que houve essa violência contra eles, né? E durante o tempo que passou ainda permaneceu alguns tipos de violência e permanecem até hoje, né? Com o racismo estrutural que a gente cotidianamente lida, né? Mas será que nossa sociedade aprendeu a também entender como é que essas famílias constroem os seus afetos? Porque se a gente pensar, por exemplo, em uma criança, se a gente pensar, por exemplo, em um adulto, em um jovem negro ou negra, a gente vai perceber que, por exemplo, a mídia ou, por exemplo, os comerciais, as propagandas, nunca representaram que de fato é o Brasil, que de fato são essas pessoas que nos trouxeram também a cultura deles, né? Eu acho bastante hediondo, por exemplo, uma criança negra nascer e não se identificar consigo mesmo, não gostar do seu próprio cabelo, não gostar da sua própria estética, porque ela não se vê em torno, né, de onde ela circula, né? Antigamente a gente tinha comerciais de TV, por exemplo, que eram representados por famílias brancas, né? A gente nunca via famílias negras sendo representadas na televisão, nas revistas, nos jornais, e isso também corrobora para exclusão e ocultamento desse afeto, né? Então a gente precisa pensar por quê, né? E como a gente pode mudar isso, como a gente pode fazer com que nós negros tenhamos nosso valor e que isso seja demonstrado a todo momento, né? Porque é importante, isso também afeta o nosso ser, né? Assim, é absurdo um país como o Brasil, que é um país miscigenado, não ter representações negras, né? Por exemplo, nos lugares onde a gente habita, onde a gente vai,
E isso, obviamente, é um reflexo do racismo estrutural que ainda existe no Brasil e também o racismo institucional que precisa ser combatido a todo momento. Então, eu acredito que essa afetividade, ela seja negada, ela seja ocultada justamente por conta desse contexto que nós vivemos durante esse período de escravidão, né? E nossa, o quanto essas pessoas nos trouxeram cultura, nos trouxeram outros olhares, né, em relação a lugares onde eles foram tirados. E isso é importante para a construção de identidades de outros países, né? Então, quando eu falo de afeto, eu também estou falando de identidade, eu também estou falando de raízes. E eu, por exemplo, como homem negro, e pensando o meu corpo e pensando as minhas africanidades, eu paro para refletir onde eu me encaixo nisso tudo, né? Como é que eu estou construindo o meu afeto? Porque isso não foi ensinado para mim, não foi ensinado para você que é negra, não foi ensinado para você que é negro. Isso a gente aprendeu sozinho, né? Então a gente precisa se dar as mãos e começar a criar esses tipos de afetos para nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos primos, para que eles entendam que ser negro, ter traços negros, também é ser valorizado, também é ser visto, também é ser gente, também é ser humano como qualquer outro, né? Essa reflexão que eu trouxe para vocês, eu espero que vocês tenham gostado e eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, que vocês curtam, compartilhem se acharem bacana, tá? E tendo qualquer dúvida, podem me escrever, que eu estou aberto a questões, enfim, reflexões, até críticas, não tem problema. Quanto mais críticas vier, melhor, tá certo? Obrigado, galerinha, obrigado pela atenção, até mais.